Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Simplificando a Matemática. Na aula de hoje iremos resolver as questões de matemática da prova do concurso público número 50 de 2016, da Prefeitura Municipal de Cascavel, da banca Consulplan, banca que vai ser utilizada para o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais no concurso de 2025. Questão número 6. A razão entre o ângulo agudo e o ângulo obtuso, representado na figura a seguir, é 0,44. Pergunta. A diferença entre as medidas desses dois ângulos é igual a... Então, vamos lá primeiro organizar as informações que foram dadas no nosso enunciado. Então, o ângulo agudo são menores que 90. São aqueles ângulos que a medida ele é menor que 90 graus, certo? Então, agudo menores que 90. Obtuso. O obtuso é aqueles ângulos medida entre 90 e 180 graus. Então, é maior que 90 e menor que 180, certo? Preciso saber essas duas informações aqui que são importantes. Observando aqui na minha figura, juntos, os dois formam um ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Então, eu tenho aqui que alfa mais beta, juntos, eles medem 180 graus. Beleza? Está falando que a razão entre eles, entre o agudo, que é o alfa, e o obtuso, que é o beta, é igual a 0,44, certo? Com base nessas informações, eu quero saber a diferença entre as medidas desses dois ângulos. Então, eu tenho que achar quanto que mede o alfa, quanto que mede o beta, certo? Com base nisso aqui, eu tenho um sisteminha de equações, beleza? Essa segunda equação aqui eu posso multiplicar cruzado e vai ficar alfa igual a 0,44 beta, beleza? Então, aqui já veio até em evidência, né? Então, já posso pegar e substituir na minha primeira equação. Então, vamos lá. Onde estava alfa, eu vou substituir por esse valor que eu isolei ali. Vou só reescrever ela aqui, né? Para a gente começar, ó. Então, no lugar do alfa, vou colocar o 0,44 beta, mais o beta que já estava aqui, igual a 180 graus. 0,44 mais 1 vai ser 1,44 beta, beleza? Isso igual a 180. Agora, é só passar o 1,44 para o outro lado dividindo, vai ficar isso aqui, ó, 180 dividido por 1,44. Fazendo essa continha, vamos fazer ela aqui ao lado rapidinho, ó, 180 dividido por 1,44. Primeira coisa que eu faço, vou igualar as casas decimais. Aqui eu tinha duas, vou colocar aqui duas casas. Feito isso, eu posso eliminar a minha vírgula. Então, agora eu posso desprezar a minha vírgula. Virou 18.000 dividido por 144. Vai dar 1, que dá 144 aqui. Subtraindo, vai dar, ó, 6, 3 e 0, tá? Faça um pouquinho diferente, sem ficar pegando emprestado, tá? Eu posso estar explicando isso em outro vídeo depois. Vou descer o 0, 360. Vai dar 2, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Subtraindo isso aqui, vai dar, ó, 2, 7, 0. Desse outro 0, 720. Vai dar 5. 5 vezes 144 vai dar 720. Subtraindo aqui, dá 0. Então, o beta é igual a 125 graus. Beleza? Agora que eu já achei o valor de beta, eu vou achar o valor de alfa. Olha só, eu tinha ali que alfa mais beta era igual a 180. Então, eu tenho que alfa vai ser igual a 180 menos beta. Então, o alfa é igual a 180 menos 125. Alfa é igual a 55 graus. Beleza? Pergunta, a diferença entre as medidas. Então, ele quer o maior menos o menor. Então, ele quer beta menos alfa. Então, o beta vale 125, o alfa vale 55. 125 menos 55 dá 70 graus. Então, alternativa C. Questão número 7.
O hábito de fumar pode acarretar uma série de doenças crônicas, como as cardiovasculares, o câncer de pulmão, traqueia e brônquios e problemas respiratórios. Observe o gráfico a seguir referente ao ano de 2008. Então, pessoal, nesse tipo de questões que envolver gráfico, a gente tem que estar sempre atento para entender quais informações esse gráfico está trazendo para a gente e como que elas estão organizadas. Então, é bom sempre a gente se atentar ao título da nossa legenda, tá? E as nossas legendas. Ó, esse gráfico aqui está trazendo a relação entre pessoas que abandonaram o vício de fumar e pessoas que continuam fumando. Então, olha só, essa relação é reescrita como abandonaram, vou usar aqui apenas abandonaram, vou colocar um azinho na frente, para todas as vezes que eu precisar de usar o abandonaram, ter que reescrever a palavra abandonaram, tá? Ó, isso aqui vai ser dividido pelo número de pessoas que continuam fumando, beleza? Sempre for relação, for razão, a gente utiliza o valor que vem primeiro dividido pelo valor que vem depois. Então, ele falou que a relação que abandonaram e continuam. Então, o abandonaram vem em cima e o continuam embaixo, tá? Vamos entender melhor o que essas relações, essas razões indicam. A gente tem 3 casos. O caso da razão menor que 1, o caso da razão igual a 1 e o caso da razão maior que 1. Beleza? Tem esses 3 casos. Vamos tentar entender o que é cada caso. Olha só, vamos aqui para o canto esquerdo da nossa tela. Se eu tiver 99 sobre 100, isso aqui vai dar igual a 0,99. Se eu tiver 100 dividido por 100, isso aqui vai dar igual a 1. Se eu tiver 101 dividido por 100, é igual a 1,01. Notem o seguinte, quando o numerador, que é o número de cima da minha fração, é menor que o número de baixo, que é o denominador, essa razão é menor que 1. O que isso indica? Que, no nosso caso aqui, quando a minha razão for menor que 1, o número de pessoas que continuam fumando é maior que o número de pessoas que abandonaram. Quando o numerador e o denominador são iguais, a razão tem valor 1, ou seja, o número de pessoas que abandonaram e pessoas que continuam fumando é o mesmo, tá? Quando a minha razão é maior que 1, quer dizer que o número de cima, que é o meu numerador, ele é maior que o número de baixo, que é o denominador, certo? Então, quer dizer que o número de pessoas que abandonaram é maior que o número de pessoas que ainda continuam fumando, beleza? Então, vamos reescrever aqui do nosso lado direito agora, ó. Então, se a razão é menor que 1, quer dizer que o número de baixo, que é o que continuam fumando, é maior que o número de pessoas que abandonaram. Se a razão for igual a 1, o número de pessoas que abandonaram vai ser igual ao número de pessoas que continuam fumando. Se a razão for maior que 1, quer dizer que o número de pessoas que abandonaram é maior que o número de pessoas que continuam fumando, beleza? Então, entendi como que minhas informações estão organizadas. Agora, eu vou analisar as minhas alternativas. A alternativa, ele pede aqui, ó, na pergunta, a incorreta, tá? Tomar cuidado com isso, porque se você não leu o incorreto aqui, logo que você achar a primeira que está correta, você marca e pronto, sendo que ele quer a incorreta, né? Letra A. A porcentagem de homens que abandonaram o vício de fumar foi maior na região centro-oeste. Vamos analisar, então, qual que foi o maior. Aqui eu não preciso de focar em razão, preciso de ver apenas qual o gráfico que está maior. Se a gente for observar, a diferença é pequena, mas realmente o centro-oeste foi o maior valor, beleza? Então, ó, centro-oeste está realmente com o maior valor de homens que abandonaram. Então, verdadeira. Letra B. Em todas as regiões do país, o número de homens que abandonaram o vício de fumar foi menor do que o número de homens que mantiveram fumando. Quando que o número de homens que se mantiveram fumando vai ser maior do que os números de pessoas que abandonaram? Quando tiver abaixo da linha aqui que indica o 1, certo? Então, realmente, todos os valores de homens ali estão abaixo do 1. Então, quer dizer que os números de homens que abandonaram o vício foi realmente menor, beleza? Então, essa também está correta. Vamos agora para a letra C. Na região sudeste, a porcentagem de mulheres, então está referindo apenas a essa região aqui, ó, de mulheres que abandonaram o hábito de fumar foi inferior à porcentagem de homens que abandonaram o mesmo vício. Então, olha só, vamos analisar aqui no sudeste. O local que a razão for maior quer dizer que o número de pessoas que abandonaram o vício é maior, beleza? Então aqui, quem que é maior aqui no sudeste? Mulheres. Então quer dizer que o número de mulheres que abandonaram o vício é maior. O que a nossa alternativa fala? Que o número de mulheres que abandonaram o hábito de fumar foi inferior. Então, observem que está incorreta a nossa questão, porque na verdade o número de mulheres aqui, ó, por mais que a diferença seja pequena, é maior.
A minha razão de mulheres que pararam de fumar, a relação do vício de fumantes ali é maior. Se a minha relação de mulheres é maior, quer dizer que o número de mulheres que abandonaram o vício é maior que o número de mulheres que continuam fumando. Então, aqui, o número de mulher está maior que o de homem. E na minha questão está falando que é inferior. Então, na verdade, é superior. E por isso, essa alternativa está incorreta. Então, ela vai ser o nosso gabarito da questão, tá? Gabarito letra C. Mas, vamos verificar as outras também, para ficar completinho o exercício? Olha só. Letra D. Apenas na região sul, a porcentagem de homens que abandonaram o vício de fumar superou a porcentagem de mulheres que abandonaram o mesmo vício. Em algum local, a razão de homens foi superior à de mulher? Foi aqui na região sul. Beleza. Então, apenas a região sul, a porcentagem de homens que abandonaram o vício superou? Sim. Foi só na região sul. Nos outros todos, o número de mulheres é superior ao de homens. Beleza? Letra E. O número de mulheres que abandonaram o vício de fumar foi maior que o número de mulheres que continuaram a fumar nas regiões norte. Vamos ver aqui, ó. Então, se o número de mulheres que abandonou foi maior que o que continuou fumando, quer dizer que a minha razão tem que ser maior que 1. Então, se eu observar, ó, o norte cruzou a minha linha azul, está acima do 1. Então, aqui, realmente, o número de mulheres que pararam de fumar é maior. No nordeste, que está aqui, ó, passou de 1 também, então, tá certo. E o centro-oeste também tá certo. Os únicos casos que o número de mulheres que continuam fumando ainda é maior que abandonaram é na região sudeste e sul. Elas não estão na nossa alternativa aqui. Então, realmente, a nossa alternativa está correta. Então, verifiquem que a alternativa correta na questão número 7 é a letra C. Beleza? Questão número 8. Juliana consome diariamente 2 barras de cereal de 20 gramas cada. Então, quer dizer que por dia, olha só, são 2 barras de 20 gramas. Então, quer dizer que ela consome 40 gramas por dia dessa barra, tá? Num período de 30 dias, a quantidade de sódio ingerido por Juliana, proveniente de barras de cereal que consome, corresponde a 1,5 gramas. Sendo assim, no rótulo da barra, a quantidade de sódio indicada para cada grama do produto é igual a... Beleza, olha só. Está falando que então são um período de 30 dias. Então, em 30 dias, como ela consome 40 gramas por dia, ela vai ter consumido 1.200 gramas. Beleza? As gramas em 30 dias. Nesses 30 dias, tendo consumido 1.200 gramas de cereal, dentro dessas 1.200, eu tenho que 1,5 gramas é de sódio. É de sódio. Aí, a pergunta é, a quantidade de sódio indicada para cada grama do produto é igual a... Olha só, por que as alternativas estão todas em miligramas? Por quê? O miligrama, ó, 1 grama é igual a 1.000 miligramas, certo? Então, se ele quer saber dentro de 1 grama, ele quer saber um valor ali em relação àquele 1 grama. Então, tem que ser 1 miligrama. 10 miligramas em relação a 1 grama. Beleza? Ok, tem como. Não tem como eu ter 2 gramas em relação a 1 grama ali. Não tem como, né? Beleza? Então, olha só. Então, ele quer miligramas por gramas. Ele quer saber quantas miligramas de sódio tem em 1 grama de cereal. Beleza? Então, para facilitar a minha continha, eu já vou converter esse 1,5 gramas de sódio para miligramas. Então, isso aqui vai ser igual a 1.500 miligramas. Beleza? Então, milésima parte. Se é gramas, então é miligramas. Beleza? Então, vou pegar aqui agora o 1.500 e vou dividir por 1.200. Como tem 2 zeros no final aqui, eu posso cortar esses zeros para simplificar a minha continha. Ó, cortei, ficou 15 dividido por 12 ali. Beleza? Então, 15 dividido por 12 vai dar 1, que dá 12. Subtraindo aqui vai sobrar 3. Vou colocar um zero aqui e vírgula aqui. Vai dar 2, que dá 24. Vai sobrar 6. Vou colocar mais um zero aqui e aqui vai dar 5. Então, deu 60, que dá 0. Então, olha só. Quer dizer que ó, em 1 grama de cereal, há 1,25 miligramas de sódio. Não, professor, mas o valor deu bem pequenininho, né? Tal. Mas tem que ser mesmo, porque ela consumiu 1.200 gramas. Dentro de 1.200 gramas, apenas 1,5 é de sódio, né? Então, vai dar um valor pequeno mesmo.
A nossa alternativa correta, o nosso gabarito vai ser a letra C, 1,25 miligramas. Questão número 9. Numa estante, encontram-se vários livros de duas editoras diferentes, A e B. Considere que, ao se retirar um livro qualquer dessa estante, a probabilidade de que ele seja da editora A é de 40% e que a diferença entre as quantidades de livros das duas editoras é igual a 48%. A soma dos algarismos do número de livros que se encontram nessa estante é igual a... Então, informação importante. A editora A é 40% a probabilidade de sair. Então, a probabilidade do livro A, editora A, é igual a 40%. Se são apenas 2 livros e o total é 100%, então quer dizer que a probabilidade de B é igual a 100% menos 40%, que vai dar 60%. Então, a probabilidade de sair um livro da editora B é de 60%. Beleza? Ele fala também que a diferença entre as quantidades é de 48. Então, ele está falando que B menos A é igual a 48. Por que B menos A? Porque o B tem 60% dos livros daquela estante. Então, o B que é o maior. Beleza? Então, olha só. A diferença em quantidades de B com A é 48. E a diferença de B em probabilidade com A, probabilidade de B menos a probabilidade de A, vai ser igual a 60% menos 40%. Logo, essa diferença de probabilidade é de 20%. O que isso quer dizer? Que esses 48 livros ali que são a diferença, eles equivalem a 20% dos livros. Então, eu vou calcular quanto que seria o meu total com base nesses dados. Olha só, se, regrinha de 3 agora, 48 equivale a 20%, X equivale a 100%. Com isso, eu vou conseguir saber a quantidade total. Então, nesse tipo de caso aqui, de regrinha de 3, né? Não sei se vocês lembram, a gente multiplica cruzado, certo? Vou fazer a multiplicação cruzada aqui. Então, vai ficar 20, não preciso carregar o símbolo de porcentagem aqui, 20 vezes x igual a 48 vezes 100. Então, 20x é igual a 48, acrescento 2 zeros, que é a multiplicação por 100, fica 4.800. O que está do lado esquerdo multiplicando, passa para o lado direito dividindo. Então, vai ficar x igual a 4.800 dividido por 20. Detalhe, tem o zero aqui no final dos números. Então, eu vou cortar 0 com 0, ficou 480 dividido por 2. Então, o x, que equivale ao total de livros, é igual a 240 livros. O que ele me pergunta? Ele me pergunta qual que é a soma dos algarismos desse total de livros. Então, a soma dos algarismos vai ser 2 mais 4 mais 0, que é igual a 6. Logo, alternativa B de bola. Questão número 10. Dividindo-se a idade de Alexandre, ou seja, a gente vai dividir a idade do Alexandre, que eu vou chamar de A. Então, ó, A dividido por alguém. Vou representar na forma de fração, que é um número natural, pela idade de seu irmão Bruno. Então, eu vou dividir a idade do Alexandre pela idade do Bruno, que eu vou chamar de B. Beleza? Vamos ver o que ele vai me dar mais aqui. Obtém-se como quociente 1,2. Ou seja, o resultado dessa divisão é 1,2. Como assim? Veja um outro exemplo aqui, ó. 10 dividido por 2. Vai dar 5, né? 5 vezes 2, 10. 10 menos 10 dá 0. Então, olha só. O 5 é o meu quociente. O 0 é o meu resto. Então, aqui ele está falando que o quociente é 1,2 e o resto é 0. Então, quer dizer que foi uma divisão exata, onde o meu resultado foi 1,2. Beleza? Vamos ver o que mais que ele nos dá de informação. Esse enunciado também, ele complementa que pela idade do seu irmão Bruno, que é 7 anos mais novo. Então, quer dizer que o Bruno é 7 anos mais novo que o Alexandre. Então, quer dizer que você pegar a idade do Alexandre e tirar a idade do Bruno, vai sobrar 7. Eu poderia montar esse segundo termo aqui de formas diferentes. Poderia montar como a idade do Alexandre é igual a do Bruno mais 7, ou que a idade do Bruno é igual a do Alexandre menos 7. Poderia montar de 3 formas. Escolhi essa primeira forma que está aqui, beleza? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso desenvolvimento.
Essa primeira equação que está aqui, eu vou reescrever ela de uma forma diferente. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Certo? Então, multiplicando cruzado aqui, o que seria essa multiplicação cruzada? Eu vou multiplicar o b por 1,2 e o a pelo termo que está debaixo do 1,2, que não aparece aqui, mas tem aqui 1, certo? Olha só, então isso vai ficar a igual a 1,2b. Agora que eu tenho essas duas equações, eu vou montar o meu sistema de equações, que vai ser a igual a 1,2b e a segunda equação, a menos b igual a 7. Quando eu tenho um sistema de equações, o que eu faço? Eu escolho uma delas, isolo uma incógnita, pego essa incógnita isolada, substituo na outra equação. Aqui, na minha primeira equação, o a já está isolado. Então, eu vou pegar ele e substituir já na segunda equação. Qual é a segunda equação? A menos b igual a 7. Então, eu vou substituir aqui o a pelo que está aqui na minha primeira equação. Ó. Então, vai ficar 1,2b menos b, né? Então, eu já substituí, já estou copiando o restante da equação aqui, igual a 7. 1,2b menos b é como se, imagine se eu tivesse R$1,20, vai tirar R$1. Então, vai sobrar 20 centavos. Então, sobrou 0,2b, que é igual a 7. Logo, o b é igual a 7 dividido por 0,2. Então, quanto que vai ser o b? Vamos fazer nossa continha aqui no nosso cantinho esquerdo. Olha só, 7 dividido por 0,2. Divisão de números decimais. O que eu faço? Igualo as casas. Aqui, no 0,2 tem uma casa decimal. Então, eu vou colocar uma casa decimal aqui no 7 também. 7,0 é a mesma coisa que 7. Agora que eu tenho o mesmo número de casas decimais, eu posso cortar as vírgulas. Ó, cancelo as vírgulas, beleza? Então, a minha divisão agora ficou 70 dividido por 2. Eu posso até cortar esse zero aqui também, para não fazer confusão. Então, ficou 70 dividido por 2 a minha continha, tá? 70 dividido por 2, ó, vai dar 3 vezes 2, que dá 6. Subtraindo, vai dar, sobra 1, desce o 0. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, 0. Então, a idade do Bruno é 35 anos. Beleza? Agora que eu achei a idade do Bruno, né, eu volto lá na minha primeira equação, que eu isolei, e vou substituir para achar a idade do Alexandre. Então, Alexandre igual a 1,2b. Olha só. Então, a vai ser igual a 1,2 vezes 35. O a vai ser igual a, vamos montar nossa continha aqui, ó, 35 vezes 1,2. 2 vezes 5, 10. Coloca o 0, vai 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Somando aqui, desce o 0. 12, vai 1, 4. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, a idade do Alexandre é igual a 42. Eu poderia ter feito de forma diferente, porque eu sei que a diferença de idade deles é de 7 anos. O Alexandre é 7 anos mais velho. Então, eu poderia simplesmente pegar a idade do Bruno, que está aqui, ó, e somar com 7, que seria 35 mais 7, que é igual a 42. Eu não fiz dessa forma para mostrar como que seria pelo sistema de equações. Bom que a gente revisa aqui também o sistema de equações, onde no primeiro passo a gente isola uma das incógnitas, uma das equações, que já veio pronto aqui para a gente. Depois, a gente substitui isso na outra equação. Depois que a gente achar o valor da outra incógnita, a gente volta naquela primeira equação isolada e substitui para achar o valor da outra equação. Beleza? Então, qual que vai ser a minha resposta? A pergunta final é, a soma das idades dos irmãos é igual a... Ele quer saber a soma de A mais B, a idade do Alexandre mais do Bruno. Então, vai ser 42 mais 35, que vai dar um total de 77. Logo, o meu gabarito é a letra D. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? O vídeo ficou um pouquinho extenso, vou resolver as questões aí bem detalhadas, mas são questões que não são muito extensas, dá para fazer um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais direto. Questões de concurso geralmente são assim, elas não têm muito, como posso dizer, um desenvolvimento muito grande. Elas têm uma maldade ali, você tem que ler, interpretar com calma, entender o que o enunciado está trazendo para a gente, mas na hora de resolver os cálculos geralmente são menores, não tem muita conta para estar fazendo não, entendeu? Então a questão maior ali é ler com calma, interpretar a questão, organizar suas informações para estar resolvendo. Então bons estudos a todos e até mais. Lembrando, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Bons estudos!